Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café com Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua rica oportunidade de estarmos de pé. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por sermos templo e morada do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela graça de Jesus Cristo na cruz, ao qual nos salvou. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem proporcionado, Pai. Obrigado pelo trabalho, pela casa, pelo alimento, pela família, pelos amigos, pelos companheiros, pelos irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. O que te pedimos, Senhor, é que continue estabelecendo em nós força, fé, para que continuemos sempre a confiar e a permanecer no caminho. Pai, te entregamos em tuas mãos todos aqueles que estão não só necessitados, mas estão em leitos, enfermos, que o Senhor possa entrar com provisão, se assim for da tua vontade. É que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O devocional de hoje se encontra em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. E esse capítulo ele marcou a minha vida, porque quando o meu último menino nasceu, o Victor, hoje com 4 meses, assim que ele nasceu, eu dei graças ao Senhor, benção na nossa casa. E esse capítulo 3 foi um capítulo que eu li para ele quando recém-nascido, como se fosse uma bênção. E é um capítulo maravilhoso, eu te convido a ler ele todo. É maravilhoso. Todo pai deve instruir o filho. E o Provérbios ele tem muitos ensinamentos para os filhos. Esse capítulo 3 é um deles. E eu decidi fazer uma reflexão nesse devocional, nesse capítulo 3 do Provérbios, de Provérbios. Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6 fala o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a verdade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Lindo, né? Leva mais uma vez. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. A palavra confiar aqui está na raiz de estar ligado. A raiz dela aqui no hebraico é estar ligado, estar segurado, estar seguro, ser assegurado em alguma coisa. O que o texto está falando? Que nós devemos confiar, que nós devemos estar assegurados no Senhor. E aqueles que estão assegurados, seguros no Senhor, não precisa ter medo de nada, não precisa se preocupar com nada. E fala que nós devemos estar seguros, assegurados, confiados de todo o coração, ou seja, de verdade, né? E que nós não precisamos depender do nosso próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. Não dependa de nós. Por quê? Porque nós devemos estar assegurado, confiar no Senhor. E Apocalipse,
Provérbios 3 ainda continua falando, no versículo 6, busca a vontade dele em tudo. É isso que Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Então, no nosso caminho, no nosso peregrinar, na nossa vida cristã, nós devemos sempre buscar a vontade do Senhor, a vontade do Eterno. Sempre confiando, sempre estando seguro no Senhor de todo o coração. E não buscando pelas próprias mãos, com a própria... correndo atrás para buscar os nossos próprios prazeres, mas sim buscar a vontade do Senhor. E Ele nos concederá, Ele nos dará, Ele nos mostrará o melhor caminho, a melhor opção. E eu digo de você que Ele já mostrou para nós o melhor caminho, a melhor opção. Então, entregue a tua vida, confie, se assegure no Senhor, entregue o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Tenha Deus sempre em mente e sirva a Ele de todo o coração, disposto e com fidelidade. E Ele nos encaminhará. Ele já nos mostrou, Ele já nos preparou o caminho. O caminho de Deus é os seus ensinamentos, os seus preceitos. O caminho de Deus é a salvação. O caminho de Deus se chama Cristo Jesus. Então, para estar nesse caminho, precisamos confiar. Precisamos estar assegurados, ter certeza da nossa segurança, porque o caminho é Cristo Jesus. Então, confie nele, tenha fé nele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Esse caminho se chama Jesus Cristo. O teu, o meu e o nosso Salvador. Graça e paz. Tenha um ótimo dia.